Bom, então hoje o nosso estudo, a gente vai começar o ano estudando o que é Deus. Aí a hora que eu olhei para esse tema, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como que a gente vai tentar explicar o que é Deus, né? Quando a gente, nos nossos momentos íntimos, isso acontece, eu acredito, com a maioria das pessoas, eu vou falar por mim, quando a gente começa a fazer as nossas orações, as nossas preces, a gente sempre tem a imagem, né? A gente forma uma imagem material de um Deus. Então, cada um tem a sua. Normalmente a gente transforma isso numa pessoa como a gente, num homem, né? E a gente vem ao decorrer do tempo, todo mundo tem uma imagem, todo mundo tem uma crença. Desde o tempo em que nós éramos chamados de selvagens, né? Eles já acendiam fogueiras, já louvavam deuses, depois com o tempo foram pegando deuses e foram colocando tipo departamento, né, nos deuses. Esse é o deus da guerra, esse é o deus do amor, esse aqui é o deus da fertilidade. E aí o tempo vai passando e até hoje, se a gente for ver, não com tanta firmeza, né, de dizeres, mas a gente ainda tem lugares onde existe o Deus da minha fé, o Deus da minha igreja, o Deus da minha congregação. Ele é melhor, ele me atende, e você não é tão abençoado quanto eu, porque você não pertence ao meu grupo, você não acredita nas mesmas coisas que eu. Será que Deus é isso, ou é assim? Como que a gente vai tentar explicar isso, né? Aí, Kardec, nosso querido Kardec, fez o livro dos Espíritos para nós, né? Ele foi colocando perguntas e respostas. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de curiosidade, né, de olhar. Então, eu vou pegar algumas perguntas que tem aqui do início com relação a esse tema. Só vou ler e depois a gente vai tentando chegar a um ponto comum, que na realidade é para que vocês exerçam a curiosidade e vão buscar as suas respostas, tá? Então, aqui, ó, o primeiro capítulo, ele diz assim: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele nos diz o seguinte: para que tenha um efeito, aconteceu alguma coisa, tem uma causa. Nada é criado do nada, porque nada não pode fazer nada, né? É uma coisa, fica até estranho a gente falar, a gente repetir, mas é assim, né? A gente não pode achar que do nada apareceu as coisas. A gente já aprendeu aqui várias vezes que o acaso não existe. O acaso não existe, o nada não existe. Então tem que ter alguma coisa, alguma força que originou tudo isso que a gente vê, que tudo que a gente é hoje. Aí eu fui colocando assim, aquelas que eu achei, são várias perguntas e respostas. Eu fui achando aquelas que a gente poderia encurtar o nosso papo devido ao tempo e que despertasse alguma coisa na gente, tá? Aí a quarta pergunta é assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Que é uma coisa que também a gente pensa todo o tempo, né? Onde ele está? Como ele é? Realmente existe? Como é que a gente tem a certeza disso? Aí ele nos responde assim, ó: num axioma que explicais as vossas ciências, né? Axiomas são verdades inquestionáveis. São coisas que a gente sabe que realmente existem, que ninguém pode dizer que é o contrário. Então, assim, a ciência explica algumas coisas dessa forma. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, assim, essas coisas foram criadas. Como foram criadas? Aqui ele nos diz que é uma inteligência suprema. É o máximo, né? E a questão 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Aí Kardec faz uma explicaçãozinha, né? Agora essas palavras que eu vou ler agora são de Kardec.
Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Então, assim, passa a ser, segundo plano, o nome que se dá a isso, né? Cada um pode chamar do que quiser. Eu posso chamar de Deus, você pode chamar de Criador, você pode chamar de inteligência. O que interessa é que a gente tem que entender que existe algo muito superior a nós. Existe uma causa, alguma coisa que aconteceu para se criar tudo isso. Aí as pessoas falam assim, mas se cientificamente eles explicam que houve uma explosão de estrelas e o mundo foi formado. Mas como a gente explode uma coisa que não existe? Então, mesmo que tivesse que existir uma explosão, tinha que ter alguma coisa para explodir. Então, assim, quanto mais a gente procura, quanto mais a gente mexe, a gente chega à conclusão que existe sim alguma coisa que a gente não consegue explicar. Por que no decorrer da nossa existência as coisas foram nos dadas de uma forma pinga-pinga, né? Primeiro a gente acreditava em todos os deuses, aí depois a lei de Moisés veio olho por olho, dente por dente, e aí depois veio, com o tempo, Jesus mostrando que as coisas não eram bem assim. É a mesma coisa que a gente tentar explicar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que se ela pôr a mão no fogão quando o fogo está ligado, ela vai se queimar porque ali tem um gás que em contato, sabe? Tudo isso, ela não vai entender. Então, o que a gente vai falar primeiro para ela? Não põe a mão aí. Mesmo que você fale assim, você vai se machucar. Ela não sabe o que é se machucar, ela nunca se machucou, ela não sabe, ela precisa se machucar para entender. Então, as coisas foram dadas para a gente dessa forma também. À medida em que nós fomos conseguindo capacidade de entendimento, as coisas nos foram sendo reveladas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Aí, bom, eu falei das perguntas aqui, aí ele fala assim, como a gente sabe que o nada não cria nada e o acaso não existe, a gente vai procurar, bom, então o mundo é só isso que a gente vê? O nosso mundo muitas vezes se resume à nossa casa, e depois a gente abre um pouquinho a nossa visão e ele passa a ser a nossa cidade, aí depois vai um pouquinho, hoje em dia com com a internet, com as redes sociais, a gente consegue ver que o mundo é a Terra, e aí a gente começa a ver. Tive uma curiosidade de pesquisar o nosso sistema solar, a galáxia, aí você vai olhando e eles vão mostrando fotos em que nós somos uma coisinha, mas nem um grãozinho de areia perto de tudo aquilo que existe. E esse tudo que existe não pode ser criado pelo homem. A gente nem sabe o que tem. Quer ver? Ele fala aqui de bilhões de galáxias. E a gente nem sabe quantos universos ainda existem. Eles foram dando nome de galáxias, nome de coisas. Eu falei, nossa, você vai olhando e a gente vai ficando cada vez menor. Como é que isso tudo foi criado? Como é que isso tudo apareceu? Qual é o propósito de tudo isso? Né? E aí quando a gente começa a negar a existência de Deus como um criador, a gente começa a colocar o nosso orgulho, porque não foi a gente que criou, não foi o homem que criou. E aí a gente começa a relacionar as coisas que a gente vê errada no mundo em que a gente vive, nessa concepção de certo e errado que a gente tem, de injustiça, de justiça, a gente começa a questionar, né? Que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam? Como é que a gente pode chamar ele de pai se ele permite que essas coisas aconteçam? A gente quer que ele resolva as coisas no nosso tempo. Só que não é assim. É por conta desse amor, é por conta desse propósito todo que as coisas são como são. Tá, mas se as coisas são assim, como é que a gente não consegue ser, mesmo quem não acredita? Como é que a pessoa que não acredita, muitas vezes, é uma pessoa boa?
não consegue fazer nada errado. Ela só não acredita que existe um Criador, mas ela não consegue fazer nada errado. Aí a gente para pensar que dentro de cada um de nós existe essa centelha divina, essa luzinha, que depende que a gente acenda. Acender é estar aberto a entender. Não colocar Deus como uma coisa inatingível. Bom, se Ele é a causa suprema de todas as coisas, eu sou tão pequenininho, né? Eu ainda cometo tantos erros, eu estou tão longe. Não é assim que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar que nós somos parte dele, porque se Ele colocou essa centelha dele dentro da gente, nós temos Ele aqui dentro. Nós somos Deus. A gente só precisa acordar para isso. Ele nos ensinou, permitindo a presença de Jesus aqui ao nosso redor, que nós somos capazes de fazer muita coisa. Jesus é o exemplo vivo de tudo aquilo que Deus programou para a gente. E olha que a gente faz muita coisa para se boicotar. E eu acho que Ele tem um trabalhão para todos os dias tirar a gente desse caminho, porque a gente todo dia quer se boicotar. Todos os dias a gente arranja alguma coisa para fazer, para não seguir esse caminho, para não ir em frente. Sabotagem. Aí você fala assim, mas então se eu não acredito, eu vou fazer tudo errado. Tá todo mundo fazendo tudo errado aí, tá se dando bem? Quem tem coragem de fazer? Muitas vezes a gente não tem. A gente volta para devolver um troco, a gente avisa que deixou cair uma coisa no chão. São pequenas coisas que a gente vai fazendo, porque isso está dentro da gente. Isso já faz parte da gente. Só que para algumas pessoas isso está apagado. Não foi aceso. E a gente não pode esperar que uma outra pessoa ou que Deus venha, ligue a chavinha. Isso é o nosso trabalho, é a nossa parte. Eles não vão fazer aquilo que nos cabe. A gente precisa dar esse primeiro passo, seguir, né? E, sabe, mudar a nossa maneira de ver. Aí eu vi uma outra pergunta que fala assim, não será possível algum dia vermos Deus? É a pergunta 244 do Livro dos Espíritos. Aí ele responde assim, somente os espíritos superiores o vê e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então assim, eles fizeram aqui uma escala bem simples, né? Na hierarquia dos espíritos elevados. Eles colocaram como superiores, que aqui no caso seriam quase os puros, e os inferiores, né? Então assim, eles conseguem ver, porque eles estão numa outra escala. Nós sentimos e adivinhamos. Como a gente faz isso? No nosso dia a dia, quando a gente vai fazer alguma coisa que não é legal, ou alguma coisa que você pensa, alguma coisa que você até externa, você fala. E eu tô falando que isso aconteceu assim comigo. Eu externei uma contrariedade que estava acontecendo comigo ontem, abri minha boca, não bastou pensar, abri minha boca e falei. Aí quando eu fui pegar o tema para estudar, falei, puxa vida, né? Não devia ter feito isso. O que fez eu pensar dessa forma? Aquilo que está aqui dentro. Deus falando comigo nesse momento. Então, ó, você pisou na bola, você sabe que não é assim, você sabe que não é desse jeito. Então, repensa, da próxima vez, não fala. Você não sabe o que está acontecendo. Ou através da adivinhação, foi o que ele disse, né? Então, assim, como é que eu vou adivinhar? Eu vou prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no meu caminho. Às vezes eu estou com uma dúvida, com alguma coisa que eu tenho que fazer, não encontro uma saída, tal, fico ali maquinando aquilo horas e horas. Vou dar uma relaxada, vou sair, vou ler um livro, vou ouvir uma música, ou vou dar uma volta. Você vai encontrar alguém, se você estiver conectado, você vai ler alguma coisa que vai te levar para aquele caminho. Então, adivinhar, nesse sentido, é prestar atenção aos sinais que a vida dá. Tem uma mensagem, agora eu não vou me recordar o nome, mas uma mensagem que Emmanuel deixou para Chico, que ele fala assim, ore, peça e preste atenção. Porque a gente ora e pede alguma coisa, mas a gente não vê, não presta atenção para ver como aquilo vai ser colocado no nosso caminho. A gente acha que vai largar, eu quero uma coisa, aquilo vai ser largado como um pacotinho na nossa frente. Não é assim. Porque a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar alerta. Então, quando eu li
tudo isso, né? A gente fala assim, tá, mas aí a gente leu, pegou as respostas dos espíritos, no livro dos espíritos, conversou aqui agora, e a gente não chegou à conclusão que é Deus. A gente eu particularmente, tá? Isso é uma coisa que eu senti. Mais importante do que você saber é você sentir. Então, sentir Deus dentro da gente, ouvir o que a gente chama de consciência no nosso dia a dia, prestar atenção nas pessoas que são colocadas na nossa vida, fazer uma religação com Ele, porque a gente acha que Ele está muito distante, que Ele não nos escuta. A gente pede alguma coisa, não somos atendidos, e aí, nossa, mas Ele não me ouve, eu estou sempre sozinha. E aí lá na frente a gente vai ver, experiência própria também, que aquilo que me foi tirado era para o meu bem. Se eu tivesse naquele caminho, se eu tivesse me segurado aquilo que eu tanto queria, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Então, são essas coisas, essa confiança, né? Essa fé que a gente fala, é você confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele coloca dentro de nós, fora toda a proteção que a gente tem em volta, Ele coloca dentro de nós. É que nós não confiamos naquilo que a gente sente. Às vezes a gente nem se sente digno de pensar alguma coisa, assim, uma coisa positiva ou alguma coisa melhor para nós. A gente não está aqui para sofrer. A gente nem precisa mais acreditar naquelas máximas que a gente tem que aprender pelo sofrimento. Nós somos muito inteligentes, nós somos filhos de Deus, esse Pai que a gente chama, que a gente precisa chamar, esse Criador. Nós, como criaturas, não estamos prontos ainda para explicar o Criador. Nós estamos prontos para começar a sentir Ele dentro da gente, a prestar atenção nos sinais que Ele nos dá, nas pessoas que Ele coloca na nossa frente, mesmo as difíceis. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas toda vez que eu faço a elevação, eu sempre falo, agradeço pelas oportunidades, mesmo aquelas que não condizem com o meu desejo, porque essas eu acho que são mais importantes do que aquelas que eu quero. Essas oportunidades me fazem crescer, me colocam no lugar certo, me mostram assim, Angela, você estava pisando na bola, volta. Você vai ter que começar de novo. Essas são as nossas reencarnações, esses são os nossos dia a dia, essas são as coisas que a gente precisa realmente se apegar. Esse mundo que a gente vive, parece que a gente está vivendo assim uma eternidade, né? Nossa, o tempo não para, a gente já tem essa idade, mas é muito pouco perto das coisas que a gente precisa aprender e muito pouco perto das coisas que a gente tem que fazer. Eu li um trechinho de uma historinha, vamos dizer assim, né? De uma pessoa, aí é bem, né? Ele falando, chegou perto de Deus e falou assim, Pai, eu estou tão feliz com a minha vida, estou tão contente com as coisas que eu consegui, eu queria que um jeito de te agradecer. O que eu posso fazer, o que eu posso te dar para você entender que eu sou muito grato? Aí Deus falou para ele assim, olha, eu não preciso de nada. Você não tem nada para me dar que eu já não tenha, inclusive porque você é meu. Mas pensando bem, você podia fazer uma coisa para mim. Como você, existem outros filhos meus encarnados nesse planeta. E se você olhar pelo menos para um, com os olhos de amor, de caridade, de compreensão, você já está me ajudando. Então, é só isso que eu te peço. E a gente entende que quando a gente faz uma caridade, nessa caridade que a gente acha que eu estou fazendo para a pessoa tal, uma caridade, eu estou ajudando. A caridade não é isso na concepção. A caridade é o que retorna desse ato para mim. É a caridade de Deus para mim. Você fez para uma pessoa e você está recebendo de volta isso. Esse benefício, essa paz, essa alegria que às vezes a gente nem percebe que sentiu. Essa sensação boa. Então a caridade mesmo que a gente precisa ter é a caridade do retorno das ações que a gente tem. Não aquela que a gente faz para quem está precisando. Às vezes para quem está precisando é uma obrigação. A gente olhar para outra pessoa de uma forma mais amorosa e estender a mão realmente para quem está precisando. E aí, muitas vezes a gente não faz isso. Nem digo por maldade, né? Eu digo pela própria condição da vida. Tanta correria que a gente esquece. Então a gente precisa ter
em mente que nós temos um exemplo de Jesus, nosso amigão. A gente tem sempre que pensar nele assim. E Deus, que está sempre do nosso lado, e que sempre vai dar uma oportunidade para nós, não está nos julgando. Sabe aquele Deus que as pessoas falavam antigamente? Nossa, se você não fizer isso, Deus vai te julgar, você vai punir. Mesmo alguns espíritas, você vai para o umbral, meu. Sabe, Deus é amor, Ele vai nos dar a oportunidade de pensar, de refletir antes da nossa próxima encarnação, o que foi que a gente fez. E somos nós que nos punimos por ter perdido esse tempo. É a gente que faz isso com a gente. Ele está lá pronto para falar, ó, tudo bem, eu vou te dar uma outra oportunidade. Então, se a gente não chegar nunca a nenhuma conclusão sobre Deus, a gente só pensa que Ele é amor. E que nós também fazemos parte disso. Nós somos um pedaço dele, todos nós. Livro dos Espíritos, capítulo 1. Legal. Assim, para todo mundo dar uma lidinha, cada um, sabe, trazer suas dúvidas, colocar aquilo no seu coração, pesquisar. Tem muita coisa legal na internet falando sobre isso. Muito conhecimento, muito aprendizado, muito puxão de orelha, mas é assim mesmo, tá? Eu acho que a gente tem aqui, né, cronologicamente, um ano inteiro de novo para começar, né? 300 e poucos dias. Cada um vai fazer desse tempo aquilo que quiser. Só que de 365 em 365, nós vamos completando a nossa estadia aqui na Terra. Né? A gente vira e a areinha vai caindo. Então a gente não precisa esperar o último dia do ano, porque a gente nunca sabe se a gente vai chegar até o final do ano. Então o momento é agora, tá bom? Então assim, eu desejo para vocês muita felicidade, muita prosperidade, muitas bênçãos, e a presença de Deus e a presença de Jesus sempre ao lado de todos nós.